Glória a Deus, bom dia, povo de Deus, bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. É segunda-feira de bênção, segunda-feira de poder. O nosso Deus, ele vai te surpreender essa segunda-feira. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja da Graça aqui em Fortaleza. Tem, pastor? Tem a nossa sede aqui no centro de Fortaleza. No estado do Ceará tem várias igrejas, mas aqui na nossa sede estadual fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. O show da fé do missionário R.R. Soares. Solta a música do missionário aí. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Glória a Deus, aleluia! E você é o meu convidado. Essa semana a agenda está aberta, né? Eu digo assim, a igreja está aberta, melhor dizendo, para receber você, sua casa, sua família. É uma semana de poder e de milagre. Estamos vindo agora de uma Santa Ceia poderosa. Ah, meu irmão, que Santa Ceia poderosa! Que coisa linda foi o que o Senhor fez ontem aqui na nossa igreja. Foi um domingo de busca do Espírito Santo, de louvor, de adoração, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Foi um tempo dedicado a Ele, pessoas buscando, adorando a presença de Deus. E claro, nesses dias nós estamos ungindo as pessoas com a unção da proteção. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas antes, vamos agradecer a Deus por mais uma semana na presença dele. Pai, poder de Deus. Nós, meu Pai, entramos agora na Tua santa e gloriosa presença. O Senhor Deus que nos escolheu, o Senhor que nos nomeou, visita essas pessoas que agora me acompanham na oração. Toca no coração desse homem, dessa mulher, Deus que está aflito, meu Pai, está, meu Deus, com muito medo de alguma notícia, de algo, uma ameaça, rumores de coisas ruins. Oh, meu Deus, coloca fé no coração coloca fé no coração dessa irmã que, meu Deus, infelizmente está passando um processo muito complicado, meu Deus, no casamento. O marido disse que vai embora, a esposa falou que não ama mais e o coração dessa pessoa ficou dilacerado. Mas o Teu poder, o Teu amor abraça essa pessoa agora. Este, meu Deus, que não sabe o que fazer, está passando um momento difícil financeiro e não sabe, meu Deus, como pagar as suas dívidas, os seus compromissos, mas o Senhor é o socorro bem presente. Vem abençoando, colocando a paz, a alegria, toca na vida deste que está doente, não consegue levantar da cama. Esse meu Pai que, por causa de uma virose, não consegue respirar, meu Deus, direito, vai tocando, estourando e o poder de Deus está agindo. Creia nisso, onde você estiver. Pai Todo-Poderoso, essa pessoa que está, meu Deus, com o meu Pai com ansiedade, está sofrendo, meu Deus, com ansiedade, toca agora. Meu Deus, toca agora, opera milagre. Enquanto eu estou orando com essa pessoa desfruta da paz. Receba a paz que Deus te dá agora. Receba a unção agora de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. É isso. Recebe a bênção de Deus em seu coração, em nome de Jesus. Vamos tomar café, prepara o seu café, solta aí a vinheta do café, aleluia, glória a Deus. Vamos tomar café e o seu café está quente? Você toma café com açúcar, sem açúcar? É bom sem açúcar, meu irmão, em nome de Jesus. Isso, obrigado, servo de Deus. É bom sem açúcar, vamos tomar esse aqui tá cheiroso. Eu gosto. Tá quente, tá maravilhoso. Deus abençoe o seu dia. O seu dia vai ser repleto de bênção, de poder e de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Canta comigo. Eu tenho a vitória. Canta aí, em nome de Jesus. A vitória. A vitória. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa. Já abençoou seus filhos? Abençoou seus filhos antes de ir para a escola? Faz essa oração, hein? Faz essa oração e se unge, se consagra para esse dia de bênção e de poder. Hoje ainda teremos reuniões especiais, oração pela vida próspera das pessoas, com o pastor Lúcio, isso mesmo, em 2 horários, 9 horas da manhã e também às 19 horas, o pastor Lúcio
vai estar orando por você, tá? Bom, presta atenção agora nos testemunhos. Olha, meu irmão, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que crê. Tem um testemunho, ele vai falar por si, você vai ver a glória de Deus na vida dessas pessoas. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Tá com uns 5 dias que eu vinha sentindo muita dor no meu ombro, meu braço direito. Às vezes eu não consigo nem levantar o braço para pentear o cabelo. Mas hoje Jesus me curou. Deixa eu fazer uma pergunta. Até quando a senhora não está sentindo mais dor? Onde a senhora? Qual era o limite do seu braço aí? Fala aí. Até quando levantar? Às vezes para vestir uma roupa, pentear o cabelo, doía. Então levanta a mão aí agora, sem dor nenhuma. Glória a Deus. Sem dor nenhuma. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bom dia, irmão. A minha irmã, ela passou muito mal. Ela tem AVC. Eu estou emocionada porque desde que ela ficou doente, que eu fico muito preocupada, e eu estava muito triste. E agora o Senhor me libertou. Tirou a tristeza da alma. Tirou a tristeza da minha alma. Vamos aplaudir Jesus, porque dor na alma também não é brincadeira, não. Oi, meu nome é Lígia. Eu estou aqui para contar o testemunho de uma campanha que o pastor fez de projetar a semana. Durante antes de iniciar essa campanha, eu tinha recebido um desafio de fechar algumas vagas que eram uma região bem específica e bem difícil de fechar essas vagas. A empresa já tinha gastado muito dinheiro com consultoria, inclusive também a loja tinha sido fechada por falta de profissionais. E aí esse desafio veio para as minhas mãos, bem na semana que eu tinha colocado ali nesse projeto. E para a glória do Senhor, vieram pessoas de onde eu nem sabia e a gente conseguiu fechar essas vagas. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, 986757493. 986757493. Eu quero dividir uma palavra com você agora, em nome de Jesus Cristo. Presta bastante atenção nessa mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Olha o conselho de Deus agora. Pode deixar em tela cheia, em nome de Jesus, diz assim, ó. E procurais viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Volta aqui para mim, eu quero que você entenda isso. Não, coloca aqui na tela cheia. Isso. Vou falar uma coisa para você, para Deus te abençoar. Por que tem pessoas que não conseguem vencer? Por que tem pessoas que não conseguem avançar? Vamos lá, vamos ler com cuidado, ó. E procurais viver quietos. Já ouviu falar aquela expressão? Sempre tem alguém que procura sarna para se coçar. Uma conversa, ela não consegue ficar quieta. Ela sempre procura uma situação, sempre a fofoca chega nele, sempre a fofoca chega nela. Que não, meu irmão, que isso não venha acontecer na sua vida, que você não venha ser o receptor de fofoca, receptor de conversa. Você sabia que isso está te amarrando? Só existe o fofoqueiro, só existe a pessoa que procura confusão porque tem alguém para ouvir. E o nosso Deus está nos ensinando aqui, ó, e procurais viver quietos. Você vai observar que Deus está pedindo para você cuidar da sua vida. Olha só. E trata dos vossos próprios negócios. Irmão, nada melhor do que cuidar da sua vida, parar de ficar olhando para a grama do vizinho, se ela é mais verde, se ele tem mais
poder aquisitivo que você, poder financeiro. Para de olhar. O nosso Deus está pedindo agora para você cuidar dos seus negócios. Está olhando muito para a vida dos outros. E olha, uma coisa que atrapalha as pessoas de vencer é esse tipo de comparação. Aí a Bíblia fala assim, ó. Aí a Bíblia fala, ó, diz assim, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Você já sabe. O que o nosso Deus está dizendo aqui é que essa informação que eu estou lendo para você, você já sabe. E não foi só hoje que você está ouvindo. A sua mãe já falou isso para você, o seu pai, o seu pastor. Alguém já falou, por que você não cuida um pouquinho mais da sua vida espiritual, da sua boca, o que sai da sua boca? E às vezes, por que as coisas estão amarradas? Porque você não tem esse cuidado. Você não tem esse cuidado com o que sai da sua boca. E aí, meu irmão, a prosperidade não vem. As lutas aumentam. E ó, cá para nós, vou até me aproximar mais, né? Você sabe que você está enrolado agora, financeiramente, em outras áreas, porque você abriu a boca e falou bobagem, falou besteira. Nosso Deus está nos ensinando aqui a ficar quieto. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a ficar quieto. E outra coisa, você quer conhecer alguém? Fica caladinho e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa... A Bíblia fala que o Pedro, quando ele estava fugindo, né? Melhor dizendo, negando Jesus, as pessoas cercaram ele e falaram assim, não, você é um deles. Você é um deles, você estava com Jesus. Ele falou assim, não, de jeito nenhum, negando Jesus. Aí uma pessoa olhou para ele e falou assim, mas a tua fala te denuncia. A tua fala, a maneira que você fala, te denuncia. A sua fala denuncia se você é uma pessoa contenciosa, se você é uma pessoa que guarda uma confusão. Aí vem na igreja, ora, faz campanha. Pastor, por que a minha vida não muda? Irmão, mas não vai mudar enquanto estiver falando bobagem, besteira. Enquanto não colocar, como o Davi fala, coloca um guarda na minha boca. Por que as coisas não estão acontecendo? Você dispara a falar através do sentimento. Tem que começar a pensar mais. Seja inteligente, amigo. Seja inteligente. E cuida do seu trabalho. E quando Deus confiar algo nas suas mãos, faz com empenho, faz com dedicação. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoadíssimo em nome de Jesus. Eu divido essa palavra com você, tendo a certeza que Deus, Ele te abençoou, Ele te alcançou, Ele operou milagre na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 986757493. Pastor, eu realmente estava precisando ouvir essa mensagem, porque eu falava, até de uma maneira inocentemente, eu falava, pastor, falava da minha vida para as pessoas, das minhas particularidades, da minha intimidade. Minha irmã, pelo amor de Deus, homem de Deus, não fala da sua intimidade. Não fala, meu irmão, da sua intimidade, do seu relacionamento. Tem coisa que não se fica quieto, a Bíblia está ensinando você a ficar quieto. Fica quieto, deixa a mão de Deus operar. 986757493, manda sua mensagem, eu estarei aqui pronto para te receber. Quarta-feira é dia da família, é dia de buscar pelos seus, em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina.
A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. Olha, pessoal, quarta-feira eu estarei aqui em cima desse altar abençoando a sua casa e a sua família. Vai ser um dia de clamor em prol da sua família, em prol da sua casa. Vem buscar, vem santificar o seu lar, vem abençoar, meu irmão, a sua casa, a sua família. Amigo, nos dias de hoje, onde a maldade, onde a incredulidade está aumentando cada dia, meu irmão, você tem que intensificar a santidade. Tem que guardar a sua família no poder de Deus. Então, nessa quarta-feira, 7 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas, eu estarei aqui com você, orando pela tua casa, pela tua família, buscando com você pelo seu lar em nome de Jesus. Vem buscar, pastor. Estou passando uma luta na minha casa. Estou passando uma luta com meu filho. Sozinho você não vai conseguir vencer. Mas com o poder divino, com a unção de Deus, você vai ver a mão poderosa do Senhor agindo em sua casa, operando em nome de Jesus na sua família. Pode ter certeza, eu declaro isso. Junto com você, vem receber a bênção de Deus no seu lar, em nome de Jesus. Nós estamos clamando a Deus todas as quartas-feiras e eu tenho certeza da bênção do Senhor. Você vai prestar muita atenção agora nessa novela da vida real. Olha que coisa linda que Deus fez. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Eu era um jovem triste, desanimado, com depressão devido à separação dos meus pais e já estava pensando até entrar no mundo das drogas. E foi a partir daí quando eu conheci o trabalho do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Foi pela televisão, na Band. O missionário estava pregando o Show da Fé e eu não conhecia e eu achei interessante quando eu vi ele pregando, falando sobre questões sobre a vida, sobre o aborto, que ele é a favor da vida, né? No Salmo 127, que fala que os filhos são a herança do Senhor. E tudo isso me chamou muito a atenção, né? Porque ele era a favor da vida e eu estava passando aquela situação difícil, né? Depressão. Eu tive 12 anos de depressão, né? Vontade de suicídio. Passei um tempo assistindo o missionário, até chegar um período que o missionário um dia pregou que era importante procurar uma igreja. De 19 para 2020, né? No tempo que a pandemia estava ali iniciando. Morava em João Pessoa e naquela época o líder estadual era o pastor Otávio Pio. Renato, ele chegou na igreja com depressão, chegou também com a estima dele bem para baixo. Eu acredito que Renato tinha muito medo no coração. Renato demonstrava ser uma pessoa muito insegura. Cheguei triste, né, com problemas financeiros. O Renato, né, quando ele conta que a situação financeira dele estava muito difícil, estava mesmo. A ponto que eu cheguei em casa, fui na cozinha, eu já vi história da pessoa falar que abria a geladeira e ver pelo menos gelo, né, a fumaça. Mas no dia que eu abri a geladeira, nem gelo eu vi. Fui na pia, abri a torneira, nem água tinha. Não tinha água, não tinha sal, não tinha gelo, não tinha nada. Geladeira quebrada,
uma miséria total. Mas quando cheguei na Igreja da Graça, conheci verdadeiramente a Cristo, me batizei, entreguei a minha vida a Jesus e ali passei a trilhar um novo caminho. Em 2021, Renato fica totalmente curado da depressão. Deus colocou a vontade de viver dentro do meu coração, a força. E ele participando das campanhas, Deus foi abençoando, Deus foi abrindo portas para ele. E quando Deus me chamou para ser patrocinador, eu estava nessa situação na empresa, na pandemia, já há mais de 2 meses sem receber, e aluguel atrasado, as contas chegando. E foi nesse tempo que eu senti no coração de ser patrocinador e orando ali junto com o missionário. E o que me chama a atenção é que mal eu acabei de começar a orar, o telefone já tocou com uma nova proposta de emprego e as portas se abriram, de trabalho. E nunca mais, a partir dali, a bênção de Deus faltou na minha vida. O Renato mudou a aparência, mudou até as vestes, passou a se vestir melhor, significa que Deus começou a prosperá-lo. Hoje, ele é alguém que se dedica na obra de Deus como um obreiro voluntário, mas que pode realmente testemunhar. Porque o missionário ele sempre falava no tempo da pandemia que enquanto outros jornais davam notícias de morte, ele daria notícias de vida, o placar da vida. E ali ele fazia a volta da vitória. Essa canção também até me emociona um pouco porque ela é muito forte, porque a cada volta que eu dei com o missionário foi uma vitória na minha vida. Vamos dar agora a volta da vitória, essa música que todo dia nós cantamos, lembrando que o inimigo nos amarra igual o relógio assim, funcionando dessa maneira. E nós nos amarramos durante 6 vezes, dando 6 voltas da vitória. Maestro, por favor, em nome de Cristo. Hoje eu tenho uma vida financeira abençoada, vim aqui para Curitiba, Deus abençoou, não tem faltado trabalho. E na minha despensa também, hoje o armário é cheio, hoje tem tudo, E ele é um homem de consagração, é um homem que está sempre buscando, se prostrando aos pés do Senhor para estar mais cheio do Espírito Santo. Então ele vem sempre para cá, para a casa do Senhor, ajudar na obra, muito consagrado. Ele honra a Deus, então Deus só está honrando esse rapaz. E hoje a minha vida é só felicidade, só alegria. E colocando em prática o que fala também Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, toda honra e toda glória, Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Você viu a bênção de Deus nesse testemunho? É o que o nosso Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus Cristo, tá? Nesse momento, nós vamos agora ver o missionário sanando ali as dúvidas das pessoas. Missionário responde. É um quadro onde o missionário tira aí as dúvidas do povo de Deus. Vamos lá. Olha, a pessoa é o seguinte, às vezes vai casar e não vê um caso desse, Diferença de cultura, por exemplo, é uma coisa triste, um casamento. Uma pessoa que cursou a universidade, que está sempre se aprimorando, ele tem uma mente mais intelectual. Uma pessoa que pouco sabe escrever e falar, até o pensamento dela é muito pequeno, eles vão ter problema na comunhão. A comunhão não pode ser só na cama, não. A comunhão tem que ser plena em tudo. E não se namora para quê? Para entender o que a pessoa gosta. E nunca se mente, tem que ser real mesmo. Aí a pessoa vê, não, eu posso casar com essa pessoa porque vejo que essa pessoa é uma boa pessoa e nós nos acordamos dessa maneira e sentimos no coração. Ainda que namoraram 4 anos, se não gosta, meu pessoal, vamos fazer o seguinte, vou ser sincero, você não é a pessoa para mim. Vai ficar triste, vai chorar um dia, uma semana, um mês, mas passa. Mas se tudo é da verdade, aí Deus vai orientar vocês melhor se vocês o buscarem. 986757493. Pode mandar a sua mensagem, eu estarei aqui respondendo, orando, clamando. A demanda é grande, o pessoal está mandando mensagem, pedindo ajuda. Pastor, ajuda. Pessoas que pedem a transformação. Recebi uma mensagem de uma irmã que estava afastada da presença de Deus, estava distante de Deus, mas assistindo a programação de 6 às 7 da manhã conosco aqui, o Café com Boa Notícia, voltou
para o nosso Senhor Jesus. E é isso que nós queremos. Esse é o desejo que queima no nosso coração. Ver você pertinho do Senhor e desfrutando de uma vida abençoada em nome de Jesus. Pessoal, você vai ver agora o missionário semeando fé em nome de Jesus. Meus amigos, nesse domingo nós vamos ter Santa Ceia na igreja. Em São Paulo é sábado e domingo. Sábado 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11. E depois 14, 16, 18 horas e também 20 horas. Vem estar conosco em nome de Cristo. Assim diz a palavra na São João 7, 9 e 1. A palavra diz assim no versículo 13 de Jeremias 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém. Porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor? Ele manda perguntar isso a você. Responda para ele em oração. Ele quer lhe abençoar. Vamos orar agora, Pai. Tantos têm sido curados, libertos, têm prosperado, têm sido poupados em grandes acidentes. Põe a tua mão sobre essa pessoa, proteja, cure-a. Todo o mal da vida dela, eu mando que saia, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Vai, quem me ajuda aí, servo de Deus? Vai lá. 2, 3. Ih, irmão, foi na irmã de... A senhora viu? A senhora viu? Olha aqui, qual é o nome da senhora? Qual o nome? Angélica. Angélica, a senhora viu que ia cair na irmã do lado e caiu em você, Angélica? É porque você tem um testemunho bonito para glorificar Deus, Angélica. Fala o que Deus fez aí, vai. Pode ser rápido. Isso, deixa ela levantar. Ah, glória a Deus. Ei, Angélica. Você estava assim, em mim não. Eu vi. Bom, meu testemunho de vida vai ser breve, porque eu quero que o meu filho conte quando ele tiver idade. O meu filho, quando nasceu, ele foi diagnosticado como uma criança morta. Porém, Deus fez um milagre na vida dele já ao nascer. Ele passou 58 dias na UTI e esse ano ele completa 9 anos, para a honra e glória do Senhor. Angélica, você tem que contar. Não é possível. Tem que glorificar a Deus. Jesus é lindo, né? É lindo ou não é lindo? Que testemunho bonito, Angélica. Glória a Deus. A gente vai pegar mais... Vamos pegar mais 3 testemunhos assim. Calma aí, deixa Deus operar agora. Deixa o Espírito... A gente vai ver testemunho, coisa linda acontecendo. Daqui a pouco eu continuo com a palavra. Tem coisa ainda aqui. Vai, Angélica, deixa Deus te usar. Manda aí joga aí essa bola aí. Não pode ficar à vontade que não vai te machucar, não. Vai. 1, vai lá. 2, mais um. Não, jovem. O 4 caiu em você. Vai lá.
Conta a benção aí, vai lá. Isso. Boa noite, serva de Deus. Boa noite. O que Deus fez? Glorifica o nome do Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha alergia a corante e a última vez que eu passei mal com isso, eu fui para o hospital e o médico disse se eu comesse alguma coisa com corante de novo, não ia dar tempo de eu chegar no hospital. Olha isso. E hoje em dia eu como coisa com corante e eu não sinto nada. Minha garganta não tampa mais. Uma palavrinha de Jesus. Esse Deus é lindo. Glória a Deus. Amém. Vai lá. Primeiro. Agora vai lá, irmã. Usa a fé. 1. Vamos lá. Bate mais 1. 2. 3. Olha. Não, deixa eu ver. Irmã, chegou na senhora de branco aí, ó. É a senhora mesmo. Pode segurar a bola aí que é com a senhora. Em nome de Jesus. A senhora pode ficar de pé, por favor? Isso, serva de Deus. Vamos contar. Irmão, enquanto você conta o milagre de Deus, ó, tem pessoas ouvindo esse testemunho aqui, gente que tem alergia, vai ser abençoado. Tem que contar a benção. Conta a benção aí, vai. Meu nome é Cícera e há 6 meses eu estava com a gastrite muito grande. Né? Há 6 meses com gastrite? Sim. Sim. A ponto de à noite eu acordar com a queimação no estômago muito grande. E aí eu orei ao Senhor, busquei instantemente, como ele diz na palavra. Sim. E o Senhor me ouviu e me curou totalmente. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Palavrão, não é assim? Ah, foi sem querer. Eu ofendi você? Já não tem mais aquele cuidado com o coração, com o próximo, né? Olha, meu Deus, eu não sei como é que está o coração dessa pessoa. Às vezes o que você fala machuca. E vocês vão entender agora o contexto
daquilo que o nosso Deus está falando em Lucas capítulo 10. Volta lá para Lucas 10, em nome de Jesus. Nós paramos aqui no versículo 20, né? Agora o versículo 21. A Bíblia fala assim, vamos voltar a ler o versículo 20. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por está o vosso nome escrito aonde? Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, olha, nós temos que nos alegrar no Espírito Santo. É uma alegria que não pode sair. Não é uma alegria baseada em conquistas terrenas. É uma alegria no Espírito Santo. Diz mais, aí diz mais, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, né? Assim é, ó Pai, porque assim o que, pessoal? Aproveu. Diga graças a Deus. Aprove, né? Melhor dizendo. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém, o que, pessoal? Conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o que, pessoal? O Filho. E aquele a quem o Filho quiser, o que, pessoal? Aquele que o Filho quiser revelar. Versículo 25, o nosso Senhor Jesus agora é questionado. Vamos lá, vamos para a palavra. Eis que se levantou um certo doutor da lei. A Bíblia fala assim, e tentando, dizendo, eu vou colocar agora uma versão que eu estava lendo da King James. Eu não sei se tem aí essa versão. Eu gostei dessa versão de assim, certa vez, aqui vai falar que o cidadão é um advogado. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de o que, pessoal? Submeter Jesus à prova. E lhe o que, pessoal? E lhe indagou. Submeter Jesus à prova. Olha para o pastor em nome de Jesus Cristo. A intenção, ele vai fazer uma pergunta boa, uma pergunta inteligente, uma pergunta muito boa. Só que a intenção era maldosa. Vocês estão compreendendo, sim ou não? A intenção era maldosa. Então vamos lá, vamos aprender aqui. Diz assim, vamos lá, olha a intenção do cidadão, vamos lá. Diz assim, indagou dizendo, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é boa ou não é? É boa, mas a intenção é má. Alguém já passou por isso na vida? Já passou? Uma pessoa que faz uma pergunta, mas a intenção por trás é a pior possível. O nosso Deus vai nos ensinar a agir nesse momento. E tem pessoas que estão me assistindo que precisam aprender a agir. E com quem? Com o mestre, com o melhor. Com quem? Com Jesus. Olha o que ele faz. Versículo 25. A pergunta é, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu para ele dizendo assim, ao que Jesus lhe propôs, né? O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Vem cá, o que está escrito na palavra? O que é que Jesus está perguntando? Você tem comunhão com a palavra? Senhor, o que está escrito lá? E como você interpreta? Como é que você vê isso? Aí ele responde, olha só, versículo 27. Vamos lá. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. Olha só que diferente, né? Aqui, com toda a sua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele pergunta, Jesus rebate ele com outra pergunta, ele responde com base bíblica, sim ou não? Com base na palavra de Deus, ele responde, ele sabe, ele faz a pergunta, porque ele quer desestabilizar o Senhor Jesus em algum momento, e aí Jesus responde no versículo 28, simplesmente assim, versículo 28. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isso e o quê? E viverás.
Jesus não... Se você observar, pessoal, vamos aprender algo com o mestre aqui? Às vezes você perde um tempo enorme tentando discutir com alguém para saber quem é o certo, quem é o errado. Isso, eu vou falar algo para você. Isso, às vezes, hoje nós estamos vivendo numa ignorância terrível. Sim ou não? E é mais ignorante aquele que discute com o ignorante. Você concorda? Se torna mais ignorante aquele que discute com o ignorante. O ignorante, deixa eu explicar para você, o ignorante, aqui a Bíblia, aqui o contexto é de um advogado, é de uma pessoa que entende muito bem. Mas deixa eu explicar uma coisa, aprende com o mestre uma coisa. Você não precisa provar que você tem razão. Quem entende, diga amém. Às vezes você está passando uma luta em casa, uma luta com alguém dentro da sua casa, às vezes com um vizinho, às vezes com um familiar, que você tenta de todas as formas convencer aquela pessoa. Não precisa. Você não precisa tentar convencer ou empurrar Jesus goela abaixo de ninguém. Você vê Jesus sendo questionado, ele volta a pergunta com outro questionamento, o cidadão ele fala o que está no coração, aquilo que ele entende. Jesus falou, então, se você entendeu assim, você está correto, a resposta está correta, faz isso e você vai ser feliz. Jesus já sabe a intenção daquele cidadão. No versículo 29, a Bíblia diz assim, versículo 29, e ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Meu irmão, insistiu muito em justificar, a Bíblia nos ensina que o justo não. Insistiu muito em justificar, tem alguma coisa errada. Versículo 30, diante do que Jesus lhe responde, sim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. O cidadão estava quase morto ali. Aí olha o que aconteceu. Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro. Tem uma passagem que fala assim, meu irmão, na Almeida Corrigida, coloca lá na Almeida Corrigida, a Bíblia fala assim, no versículo 31, coloca aí no versículo 31. Almeida Corrigida, isso, passou de largo, exatamente. O sacerdote era espécie de um pastor, pessoal, naquele tempo. Jesus começa a contar uma história, né? Tinha um homem que foi roubado, espancado e quase morto, deixado na beira do caminho. Olha só, e aí a Bíblia está falando sobre amar o próximo. Aí esse homem, que é o sacerdote, que é um pastor, passa de longe. Não ajuda o cidadão. Semelhante ato também fez um obreiro, um levita. Versículo 32, a Bíblia fala assim, pode colocar, pode deixar aí mesmo nessa versão. A Bíblia fala assim, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, o pastor passou e não ajudou. O obreiro passou e não ajudou. Mas agora um samaritano, que no tempo, pessoal, samaritano, era um povo odiado pelo contexto aqui. Era uma pessoa que, pessoal, as pessoas daquela região não queriam perto de jeito nenhum. Era um improvável de ajudar alguém naquela situação, né? Tinha uma briga entre o povo de Israel e os samaritanos. Quem entendeu, diga amém. Tinha, pessoal, um preconceito muito grande. E agora, aquele que é improvável vai ajudar, vai estender a mão, tem íntima compaixão. Este agora
está exercendo aquilo que o advogado estava falando para Jesus. Versículo 34 diz assim, coloca, amigo. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, gastando com ele, e pondo sobre a sua cavalgadura, né, o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou o que, pessoal? Cuidou dele. Deu condições para ele se levantar. Versículo 35. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, né? E disse-lhe, cuida dele e tudo que o que, pessoal? Meu irmão, eu vou pagar. Enquanto eu voltar, eu vou pagar. Se ele gastar mais do que o dinheiro que eu dei aqui, eu vou pagar. Olha o pastor. Eu sempre falo para uma pessoa que está orando pela prosperidade. Deus vai te abençoar para você, meu irmão, ajudar outras pessoas. Deus abre porta na sua vida para você abençoar aquele que não tem condição alguma. Eu não estou dizendo que você vai manter a pessoa. Não, você vai dar condição para a pessoa se levantar e continuar a vida. Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? O nosso Deus, ele quer que você tenha condição de levantar uma pessoa ferida, machucada, debilitada, seja ela física ou financeiramente, para colocar ela em condição de trabalhar de novo. Não fazer com que a pessoa dependa de você o resto da vida. Porque esse cidadão que ele vai ajudar alguém para se levantar e continuar a vida dele. Isso aqui é uma resposta para muitos que às vezes falam, não, pastor, eu tenho íntima compaixão, eu estou ajudando o fulano na minha família, olha, ele nunca trabalhou porque eu nunca deixei. E quantos anos ele tem? Ah, pastor, já tem uns 45, nunca botou a mão em nada para trabalhar, e eu faço tudo por ele. Então, não, aí você passou um pouquinho do limite, né? Sim ou não? Sim ou não? Você tem que dar a condição da pessoa o quê? Seguir. Você tem que dar a condição da pessoa levantar e seguir. Aí desculpa, mas você não tá ajudando. Agora você passou do ponto, você está atrapalhando agora. Quem entendeu, diga amém. Tudo tem limite, em nome de Jesus. Aí a Bíblia vai falar agora, no versículo 36, diz assim, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Jesus conta uma história, Jesus explica, Jesus mostra, pessoal, que a obra de Deus tem que ter íntima compaixão. Íntima. E olha só, e a íntima compaixão não está só na palavra, não está só em mandar demônio embora, porque ele tem que sair. Jesus viu Satanás caindo do céu como um raio. Foi ou não foi? Ele é um derrotado, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão bem? Está todo mundo bem aqui? Glória a Deus. Ele é um derrotado, sim ou não? O diabo é um derrotado, sim ou não? Ah, tá. Teve gente fazendo assim, Não, ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Deus já te deu todo o poder e autoridade sobre ele. E isso não é requisito para você se achar o santo, não. Isso não é nem motivo de se alegrar, porque ele tem que sair, já é um derrotado. Eu lembro de uma situação, pessoal, isso foi em 2002, melhor dizendo. Eu era obreiro. Contar essa história para vocês. Eu era obreiro. E aí, tinha vários obreiros na igreja. E olha o que aconteceu, só para você entender. Às vezes a pessoa confunde isso e usa isso como base para a sua santidade, ou acha que a pessoa está salva por isso. Eu era obreiro, e tinha um obreiro também lá na equipe de obreiro que era solteiro. Eu não vou contar o pecado, não, porque tem coisas que a gente não tem prazer de contar, né? Mas, indo para casa num certo dia, eu vi esse obreiro fazendo algo que não glorificava a Deus. O pessoal, está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, sim ou não? É ou não é verdade? E nós não somos obreiros só aqui dentro da igreja. Somos obreiros em todos os lugares, é ou não é verdade? Sim ou não? Então, olha só. Aí eu vi ele fazendo algo errado.
esperei um momento certo para chegar até ele e falei assim, ô irmão, tudo bem, tudo bem. Olha, infelizmente, eu vi o irmão fazendo algo errado e tal. Eu vou contar aqui o pecado que não convém. Olha, vou falar uma coisa para o senhor. Se arrepende, vai lá, fala com o pastor. Eu vi o irmão fazendo isso aí. Você tem como? Vai lá, fala com o pastor. Se o senhor não falar, eu vou ter que falar. E aí eu dei o tempo para o irmão falar. Sim ou não? Deu tempo para o irmão falar. E aí teve uma sexta-feira de uma oração forte. A igreja estava cheia. E naquele dia em específico, manifestou muito demônio. Mas muito demônio. Manifestou, pessoal, várias pessoas com demônio, possessas, na igreja. E era um culto de libertação. E todos os obreiros, irmãos, estavam ali na fé. Lembro nessa situação que o pastor falava assim, ó, segura o obreiro, cada um obreiro segura um demônio aí. Eu me lembro que tinha 2 demônios para cada obreiro. Era. E aí o pastor falou assim, queima, queima, queima. E, meu irmão, quando falava queima, queima, os demônios agitavam e o obreiro pulando para cá, pulando para lá, para mandar demônio embora. E eu lembro que uma situação, esse obreiro estava lá, esse que estava no pecado, no erro, estava lá. E ele estava com o demônio ali do lado, mandando embora. Ele falou para o demônio se ajoelhar, ficar com garras para trás, o demônio obedecendo. E eu lembro que ele ficava olhando para mim de longe, né? Fazia assim, ó. Em outras palavras, se eu tivesse num erro, no pecado, ele não estaria me obedecendo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Mas, meu irmão, olha a coisa, vou falar uma coisa para você. Vai cair muita gente com essa sensação aí, enganosa. A Bíblia diz o seguinte, no dia do juízo final, a palavra de Deus diz assim, ó, que vai ter pessoas que vão falar assim, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. O Senhor vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, eu nem te conheço. Eu não sei nem quem é você. Ah, mas eu profetizei no teu nome. E Jesus vai falar, eu também não te conheço. Olha, mas eu curei. Pessoas que estavam doentes, eu fui lá, coloquei a mão, usei o teu nome e olha, por que eu não vou ser salvo? Vou explicar. Vai ter muita gente levando um susto, viu? Nesse dia. Porque você pode ser sim usado, e Deus usa qualquer um. Mas aprovado é algo totalmente diferente. Ser aprovado por Deus é totalmente diferente. E olha, pessoal, a maioria das pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que Deus é com ela, que as portas vão se abrir, que grandes coisas vão acontecer, mas ainda no pecado. Mas ainda passando a mão no pecado. Mas ainda andando, olha, com o pecado, convivendo com o pecado pacificamente, como se nada tivesse o quê? Esse obreiro, irmão, ele estava lá, fui lá, falei com o pastor. Aí ele teve que se explicar com o pastor. Pastor, como é que o senhor fala do obreiro, do irmão? Estava mandando demônio embora, mas estava no pecado, estava no erro. Irmão, santidade é coisa séria. Tem que ser uma pessoa separada para o Senhor. Você vai falar, você tem uma grande responsabilidade com a palavra de Deus. Amém, pessoal? O que você fala tem que andar em conformidade com a maneira que você vive. Amarrar demônio, mandar o demônio embora, ser usado para libertar o cativo é maravilhoso, é um privilégio, é muito bom. Mas o nosso Deus está dizendo aqui, a verdadeira alegria que você tem que ter é a alegria da salvação. A verdadeira alegria que você tem que ter é o seu nome, meu irmão, escrito no livro da vida. É ter consciência limpa, que a verdade é que muitos não têm. A verdade é que muitos não têm. Meu irmão, usado você pode ser, mas você tem que ser verdadeiramente aprovado por Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte? Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa,
Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Eu te espero quarta-feira, tá? Quarta-feira, hoje, com o pastor Lúcio. Ele vai estar orando forte pela vida próspera do povo. Agora às 9 da manhã, daqui a pouco, 9 da manhã, e também às 19 horas. Eu estarei na quarta-feira orando pela tua casa, pela tua família. Mostra aí minha família, essa aí é o meu tesouro, essa é a minha bênção que Deus me deu. Essa é minha família, minha casa, em nome de Jesus Cristo. Tá aí, meu Deus me presenteou com essa esposa linda e essas 2 filhas abençoadas. E eu tenho uma paz, a bênção de Deus na minha casa. Eu desejo isso na sua casa também, em nome de Jesus. Vem para a casa do Senhor, vem consagrar, abençoar a sua família esse mês, onde, meu irmão, aumenta ali a maldade, a carnalidade. É importante você santificar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai, poder de Deus, eu faço oração da fé junto com os meus irmãos e minhas irmãs. Meu Deus, e essa oração alcança a vida de todos, este que se encontra sofrido, angustiado, abatido. Meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que crê no teu poder e ora comigo agora e sabe, meu Deus, que só o Senhor para solucionar esse problema. Às vezes é uma causa na justiça. Às vezes, meu Deus, é um dinheiro que essa pessoa, ela tem, meu Deus, direito. E por algum motivo, uma situação se levantou, algum impedimento, por causa de um documento, por causa de uma assinatura, essa pessoa não recebeu. Mas o Senhor é o Deus, meu Pai, que vai socorrer, vai trazer essa ajuda na hora, meu Pai, oportuna. Vem, Jesus, vem poder de Deus. Enquanto nós oramos, a sua mão sacrossanta opera na vida dessa pessoa. Livra essa pessoa de todos os males, de todo pensamento negativo, de toda angústia, de toda doença, de toda praga. Se essa pessoa foi vítima de algum mal, de uma mandinga, de algo, meu Deus, que foi mandado para destruir a vida dela, a vida dele, nós repreendemos e usamos a autoridade do nome de Jesus, e eu digo, seja agora paralisado. Acabou o sofrimento dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, consagra a água. Quando essa pessoa beber dessa água, força, graça, poder do Senhor, ela vai desfrutar em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Receba a paz de Deus agora. Receba a unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu te espero na quarta-feira. Vem buscar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. E todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã, café com boa notícia. Vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja.
Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.